Estar fora do país foi uma das experiências mais incríveis, assim, da minha vida. Isso eu posso dizer sem medo de errar. Foi uma experiência cultural muito importante, foi uma experiência de vida muito importante e atestou uma coisa para mim que um dos meus amigos já me falava: o mundo é muito maior. Eu tenho um amigo que ele frequentemente me falava isso: "Olha, o mundo é maior do que você pensa". E eu imaginava que, olha, deve ser legal ir para fora, mas eu acho que tem várias coisas que são difíceis, beirava o impossível. E depois da vez que eu fui, eu pensei: "Opa, agora é só entrar dentro de um avião e você já sai fora do país". Mas dentre essa entrada no avião para sair fora do país, tem alguns pontos que são primordiais. E eu estou falando de alguns pontos básicos, dos pontos burocráticos, desde passaporte, visto e etc, até mesmo o entendimento de para onde você vai e tentar procurar entender como que é a cultura ali e o que que você vai se deparar. Porque é importante que você entenda o que que o seu passado te ajuda e também que você já crie um plano para o que te espera nesse futuro. Eh, Fica legal a gente falar aqui que você não vai conseguir, prever tudo, mas fica também importante a gente citar que alguns pontos eles são básicos, que todo mundo deveria pensar. Todo mundo que pensa em estudar fora do país, todo mundo que pensa em fazer uma viagem, todo mundo que pensa em fazer uma missão fora do país ou ter um período ali de curta duração, média duração dentro de um país, é importante que pense em alguns pontos básicos. Eu separei vários pontos e dentro da Devalor a gente tem uma mentoria que só vai falar disso, que a gente vai poder explorar com calma esses pontos. Mas pensando só para também te dar um norte do que a gente está falando, a gente está falando, do aspecto de comunicação. Mas eu não estou falando só do idioma, no sentido de você falar assim, eu conheço esse idioma, eu sei falar. Eu estou falando no aspecto de se propor a falar. Tem muita gente que tem medo de falar o idioma. Ou tem muita gente que pensa assim: olha, eu vou fazer um intercâmbio, ou estar na Argentina, ou na Espanha, ou no Chile, e eu gosto de espanhol, eu tenho uma facilidade ali com o castelhano, mas você já tentou falar? Você já tentou externar uma ideia? Porque isso é um processo diferente. Quando a gente está falando em um outro idioma, externar uma ideia tem sim uma dificuldade, porque você está acostumado a falar, no nosso caso, nós estamos acostumados a falar em português. E para a gente flui muito fácil, é muito natural a fala em português, como também a comunicação em português. Você externa facilmente os seus pensamentos, porque essa já é a sua língua nativa. E por isso que a gente usa uma expressão fluente, porque você vai fluindo realmente o idioma. Quando você muda de idioma, você precisa ir atestando. E a prática, o exercício em si é o que vai te trazer isso. Mas tem um aspecto importante, que é não ter medo de comunicar-se, é tentar. Você vai no início ter tentativa e erro, você vai. Eu me lembro que quando eu viajei, me dava dor de cabeça no início, porque eu tinha que falar num idioma que não era um idioma que eu estava falando todos os dias, um mês atrás. E daí, agora você falando em um outro idioma, isso faz com que você comece a pensar de uma outra forma e a sua cabeça, obviamente, vai se acostumando. Mas você não tem que ter medo de errar. Você tem que tentar fazer essa comunicação. Algumas comunicações elas vão ser mais difíceis, porque elas vão ser coisas específicas. Eu me lembro uma vez em Portugal, quando eu estava, eu fui visitar uma das igrejas, que era uma das igrejas mais antigas que se tem, a igreja por dentro assim tem ouro, etc. E tem algumas ossadas dentro mesmo da igreja, na parte assim do fundo, onde várias pessoas ali foram enterradas. E eu me lembro que ao meu lado tinha um inglês. E eu estava comunicando, mas eu quis falar para ele qual era a sensação de ver aquela ossada debaixo da gente. Tinha um vidro separando aquela ossada ali embaixo. Então, isso que é extremamente específico, você descrever uma sensação, é óbvio que você vai travar ou vai pensar de uma forma ou de outra, até que você consiga falar para ele, olha, essa, ao mesmo tempo que é incrível, ela é assustadora. Então, você vai tentar, obviamente, se comunicar, mas procure fazer isso, porque senão a gente vai cada vez mais reduzindo a nossa fala e vai perdendo o aspecto de comunicar, porque não é no nosso idioma e daí a gente vai reduzindo a pluralidade do que a gente fala.
Além disso, a gente vai deixando de comunicar. Então, tenta se comunicar. Outro aspecto que é extremamente importante, que eu abordo na mentoria da Devalor, é o aspecto cultural. Gente, como eu falo, o mundo é muito maior do que a gente pensa. E esse aspecto cultural certamente impacta. Porque quando você vai para um outro país, é uma outra cultura, é um outro jeito de viver, é um outro jeito de lidar com a realidade. Nós temos a nossa história. E a nossa história, ela é única. A história de cada pessoa, ela é única. A história de um povo também é única. Então a gente precisa pensar que quando a gente chega em um outro país, vai ter uma outra história. E é interessante que a gente entenda como é que formou aquele país, o que, que eles pensam, o que, que eles têm de cultura, o que para eles é importante, o que não é. Até mesmo no comprimento. Tem países em que você tem um comprimento, né, que você tem, né, uma representação em que o homem vai cumprimentar a mulher, ele dá um beijo na face. Tem outros países, como é o europeu, em que se dá 2 beijos. Eu me lembro, no Rio de Janeiro, no Brasil também, assim. E eu me lembro de várias vezes ali chegar um brasileiro e cumprimentar, ficar meio perdido. Coisas básicas que você vai aprendendo com o longo do tempo. Mas tem um aspecto também cultural, que é muito maior que isso. Então, quais povos estão ali sendo representados dentro daquele país? O que, que eles falam? O que, que não falam? O que, que gosta? Eu me lembro que o francês, você chega ali num restaurante, você não vai entrando, sentando numa cadeira. Não, não, não. Você entra, né, dá o bonjour, espera ou se apresenta e o próprio maître ali, ó, a pessoa ela vai te levar, vai te apontar ali uma cadeira. Coisa que pra gente é natural, chegar, entrar e sentar. Então, eu preciso começar a pensar como que aquele povo se identifica, ou como que aquele povo pensa no aspecto cultural. E aí vai desde a roupa até mesmo aspectos que são importantes ou não. Outro ponto muito legal é como você lida com você, tanto no aspecto emocional quanto no aspecto de cuidado. Você vai para um outro lugar, você precisa saber pedir ajuda. Você precisa saber, olha, se isso aqui acontecer, para onde eu vou? Você precisa saber isso. Você precisa saber comunicar, assim, tem algumas frases chaves, né, que é o pedido de ajuda, que você precisa saber. Isso aí vai ser importante. Mas você também precisa aprender a lidar com você. Então, esteja aberto ao novo, né? Vai ter que comer coisas que às vezes são diferentes. Em Portugal não tem esse feijão carioca, que a gente chama aqui, e daí você fica um tempo lá sem comer. Eu me lembro também que no Uruguai as frutas elas têm um gosto diferente, algumas frutas têm um gosto diferente, ou não tem essa variedade de frutas que o Brasil tem, né, na América Latina. Aqui. Então, a Colômbia tem, mas tem outros países que não são tão fortes. Então, assim, cada país ele vai ter a sua particularidade e você vai precisar estar aberto ao novo. Nos Estados Unidos, você tem um outro olhar para as refeições, né? Então, você tem que se adaptar a isso, ou pelo menos estar aberto para isso. Como também aprender a lidar com o aspecto de saudade, que vai certamente bater, e você vai precisar lidar com isso. Sempre se comunicando, entendendo que é uma nova fase, mas sempre tentando lidar da melhor forma. Se você quer outras dicas, ou até mesmo que a gente avance ainda mais nessas dicas, você pode entrar no site do Devalor, que vai estar aqui nos comentários, www.devaloredu.com.br, e lá vai ter, obviamente, a inscrição para que você possa ser assinante do Devalor, e vai ter uma mentoria exclusiva para isso. Mas não é só isso. Vai ter uma mentoria exclusiva para todos os outros pontos que estão relacionados com o aspecto financeiro, que eu ouso dizer para você, é um aspecto chave para que você possa ter essa experiência internacional ou intercultural. Te espero por lá.